de Cristo, amados de Deus, prazer enorme estarmos juntos falando sobre esse assunto no território do Reino de Deus. Os textos enchem o nosso coração de alegria, de celebração pelas promessas que estão guardadas em cada um deles. Por exemplo, estava aqui agora dando uma olhada breve para poder ministrar a vocês. Estava vendo esse texto de 1 Coríntios, capítulo 15, versículos 52 a 54, fala no momento, no abrir e fechar de olhos, de repente, alguma coisa muito de repente, ao ressoar da última trombeta, a sétima trombeta, as vozes no céu, grandes vozes dizendo: o reino deste mundo se tornou do nosso Senhor e do seu Cristo. É a mesma coisa que nós vemos escrito em Daniel, capítulo 7, versículo 27. Diz assim: o reino e o domínio e a majestade dos reinos debaixo de todo o céu serão dados ao povo dos santos do Altíssimo. Esse texto aqui é interessante que ele afirma que serão dados ao povo dos santos do Altíssimo. Quando nós lemos o texto de Coríntios e também o texto de Apocalipse, que fala que o reino do mundo se tornou do Senhor e do seu Cristo, como a igreja identifica a pessoa de Cristo com a pessoa de Jesus, não consegue enxergar a grandeza do Cristo, que são os filhos, mais Jesus, o Filho primogênito, a cabeça do corpo de Cristo. Mas esse texto de Daniel fala que o reino e o domínio e a majestade dos reinos, não é de alguns reinos, mas dos reinos, a terra toda estará debaixo desse domínio. Debaixo de todo o céu serão dados ao povo dos santos do Altíssimo, e o seu reino será reino eterno, e todos os domínios o servirão e lhe obedecerão. Sim, senhores, na vinda de Jesus, ao soar da última trombeta, acontecerá isso. Todos os domínios obedecerão. A promessa feita a Abraão é cumprida, lugar onde 1000 anos depois descerá a Nova Jerusalém, forjada, construída no céu, para ser a habitação de Deus. O texto diz: eis a habitação de Deus com os homens. Feito para a Nova Jerusalém, feita para um cliente exigente. Exigente, sim. Deus é exigente, Deus é caprichoso. Às vezes eu vejo algumas coisas que se fazem aí pela igreja e ficam pensando: não é para Deus isso? Porque se fosse, seria caprichado. Quando Deus terminou de criar o jardim do Éden, diz o texto: e viu Deus que era muito bom. Eu gosto dessa expressão muito ali inserida, porque mostra que não era só bom. Deus não tem limites, é muito bom. Sim, senhores. E a Nova Jerusalém, forjada lá no céu, certamente com o cliente exigente dando as suas orientações, expondo os seus desejos, e a Nova Jerusalém arquitetada para a satisfação e prazer do nosso Deus, ter uma casa, uma habitação para habitar com os homens. Eis a habitação de Deus com os homens, pois com eles habitará. Onde? Na terra prometida. Sim, senhores. Nós vemos, por exemplo, a palavra de Deus em 1 Tessalonicenses, capítulo 4, versículos 16 e 17, diz assim: portanto, o Senhor mesmo,
dada a sua palavra de ordem e ouvida a voz do arcanjo e ressoada a trombeta de Deus, descerá dos céus o Senhor Jesus. E os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, os vivos, os que ficarmos, seremos arrebatados juntamente com eles entre nuvens para o encontro do Senhor nos ares. E assim estaremos para sempre com o Senhor. Já falamos desse texto em outro vídeo atrás, que esse texto não dá nenhuma base de dizer que vamos para o céu. O arrebatamento simplesmente diz que nós vamos encontrar com o Senhor nos ares, no espaço aéreo, estaremos para sempre com o Senhor, para que onde Ele estiver, estejamos nós também, estaremos para sempre com o Senhor. Agora, onde o Senhor vai estar? Existe algum texto que diga que dali dos ares Ele volta para o céu? Não existe. Afirmação completamente sem fundamento, sem base bíblica, coisa de quem não tem como terminar a obra, dá um acabamento assim, sem muito significado, sem muito contexto. Paz, Isaías 60, versículo 8 diz assim: quem são estes que vêm voando como nuvens e como pombas ao seu pombal? O contexto fala de Jerusalém. Agora, quando pergunta quem são esses que vêm voando como pomba? Ora, voando, então é no céu. Está se referindo de alguma coisa ou alguém que está elevado. E o texto diz: vem voando como pomba para o seu pombal. Sim, senhores, é Jerusalém o pombal. Vem voando como pomba para o seu pombal. Uma multidão de arrebatados, juntos com o Senhor, voando para Jerusalém, para o estabelecimento do reino. Se precisamos de um texto para nos dizer para onde vamos quando nos encontrarmos com o Senhor nos ares, ainda que você ache esse texto insípido para justificar a explicação de que nós vamos para a terra prometida, ele existe, ele está na palavra de Deus. Isaías capítulo 60, versículo 8. Agora, e o que diz que a gente vai morar no céu? Que a gente vai dali dos ares para o céu? Esse nem insípido e nem de forma alguma existe.